Shalom a todos, sejam todos muito bem-vindos para o nosso estudo do Talmud essencial, do Rabino Adin Steinsaltz. Às vezes eu falo errado, Steinsaltz, da abençoada memória. Então, nós já vimos aqui a estrutura e conteúdo, nós já vimos como é uma página, nós já vimos várias coisas. Nós estamos na super reta final, na terceira parte. A terceira parte do Talmud essencial, que é o quê? Vamos explicar. É um livro, é uma compilação, na verdade não de outros livros, não uma compilação do próprio Talmud, mas uma explicação. Vamos tirar a palavra compilação. Vamos usar a palavra uma explicação de como conhecermos o Talmud. Como conhecermos. Então, quando você lê este livro, quando você acompanha aqui os vídeos, você tem uma ideia do que está dentro do Talmud, do que se tratou o Talmud, do que se trata no Talmud. E vamos lembrar que o Talmud é uma obra inacabada, porque as leis são dinâmicas, as discussões foram incessantes. E o que significa exatamente o Talmud? Quando Moshe Rabbeinu recebeu no Monte Sinai a Torá escrita, a Torá de Hashem, a lei divina, não é mesmo? As tábuas e tudo mais, ele também recebeu as ordens orais, ele também recebeu a lei oral, a Torá oral, que se divide no Talmud e também na parte mística, na Kabbalah e tudo mais. Enfim, ele teve tudo lá. Mas o que aconteceu foi que com o tempo, os rabinos, os sábios anteriores ainda precisaram tirar de lá, né, absorver o conhecimento da Torá escrita e colocar de uma maneira que nós pudéssemos viver isto na prática, ou melhor, que os judeus pudessem utilizar na prática. O que quer dizer colocar tefilim? O que são tefilim? Então, eles precisaram interpretar, discutir. Nós já sabemos que começou tudo isso com a Mishnah, a discussão de várias academias, né, para poder chegar não exatamente num acordo, porque há muitas controvérsias dentro do próprio Talmud, mas que eles conseguissem trazer aquela lei divina, aquelas palavras divinas, numa linguagem humana para a prática. Praticar, executar a lei divina na prática. Executar as proibições, por exemplo. Quando eu digo executar, é no sentido da lei mesmo. Mas o Talmud não é só lei, não é só alahá, mas os costumes, o que quer dizer isso, que horário eu devo fazer o Shema, quantas vezes, tudo foi discutido, absolutamente tudo. Quando nós falamos que na Torá não existe nada que não esteja na Torá, não existe nada que esteja na Torá que não tenha sido conversado, discutido, abordado e de uma maneira a melhor possível concluído no Talmud para que pudesse virar uma lei aplicável. Me enrolei um pouco, mas é isso que quero dizer. Nós estamos na super reta final e o meu propósito aqui é que vocês, juntamente comigo, que nós conheçamos o que tem dentro do Talmud, o que nós podemos esperar dele, se nós tivermos a vontade, o propósito, o objetivo de estudar o Talmud. Por quê? Porque a Torá escrita, se você simplesmente ficar lendo, você vai ser mais um leitor. Nós queremos estudar o assunto, nós queremos servir realmente a Hashem. E nada melhor do que entender o que ele quis dizer, né? O que a fonte quis dizer e quer que nós façamos. Então, o Talmud, nós estamos na terceira parte do Talmud essencial do Rabino Adin Steinsaltz, deixa eu ver onde eu estou aqui, que diz respeito ao método. Então, nós falamos do método de interpretação, falamos de exegese, falamos do modo de pensar do Talmud, o raciocínio, estou lendo, o raciocínio dialético, os problemas estranhos e bizarros. Nós falamos sobre muitas coisas aqui nesta terceira parte, tá? Hoje nós estamos no capítulo 33, tá? 33 da terceira parte, com o método, Talmud e a Alahá. Ele é completamente teórico aqui, nesse momento. Eu vou ler, fazer uma leitura corrida, nós vamos tentar dar adendos.
Mas é importante que vocês saibam e também aproveitem para comentar aí se vocês estão visualizando o Talmud, entendendo mais ou menos. Você é capaz de pegar um Talmud, abrir e entender onde estão as coisas? O que é Tosafot? Onde está o comentário do Rashi? As coisas mais importantes. O que significa isso? Onde está a Mishnah colocada? Nós mostramos aqui na página. Vamos pegar a página aqui. Vamos fazer melhor. Vamos pegar um Talmud. Vamos pegar um Talmud. Vamos pegar o Talmud. Brahot. Aqui é o capítulo do capítulo 4 ao 6. Só para nós vermos aqui então uma página como ela foi colocada aqui. Aqui nesse Talmud são 12 volumes, os volumes que foram traduzidos, tá? Vamos ver uma página que dê para a gente perceber todas as partes aqui. Vai ter em hebraico, tá? E vai ter as explicações. Olha só. Então, aqui está o Talmud. Somos capazes de pegar um Talmud mesmo que nós não saibamos o hebraico. Temos capacidade de entender onde está o que aqui, onde está o comentário do Rashi, onde está a Mishnah propriamente dita, aqui, né? Sabemos que Mishnah e Gemara foram a Mishnah discutiu os assuntos que estavam na Torá, após isso, por conta das queimas dos livros e da perseguição, então foi feito a Gemara e a Gemara o Talmud. Mas se você quiser dizer que a Gemara é o Talmud, está corretíssimo, porque o Talmud é a Gemara. Então vamos lá, vamos ler hoje. Sejam todos muito bem-vindos, é Boker Tov. Olha só, lá eu tenho um calendário aqui, um calendário solar, né? Solar, que a gente diz, que estava aí no último vídeo que eu fiz. Eu disse que eu não sabia que dia que era só ter olhado no calendário. Então agora eu já sei, hoje é dia 27 de agosto de 2024, 23 de Av de 5.784. Por isso nós vamos ler hoje, no final do vídeo, o Salmo 23, tão importante esse Salmo 23, né? Principalmente porque é o mais utilizado para deturpar o judaísmo, né? Nós vamos ler no final, nós vamos entender. Então, o que nós vamos fazer hoje aqui? O Talmud e a Halahá. Essa é uma playlist para quem gosta de estudar. Não tem muitos adendos, nós precisamos seguir à risca o Rabi Adin Steinsaltz, porque ele vai explicar o que tem dentro do Talmud e o que nós podemos esperar, como eu disse. Então, através dessa playlist, através deste livro, nós podemos sim conhecermos o que tem dentro do Talmud, para depois nos aventurarmos, se tivermos vontade. Eu digo para vocês que isso aqui vale ouro puro, ouro polido, ouro 24 quilates. Se nós nos aventurarmos, quisermos nos aventurar a entender, a estudar as leis. Ah, mas eu não sou um jurista, não quero saber. Mas a Brahot, Kiddushim e Megillah também é muito bom nós sabermos sobre as bênçãos e tudo mais. Os 12 volumes que foram traduzidos não tem o tratado de Shabat, mas os volumes, os tratados que foram traduzidos para nós, Bnei Noach, são, eu diria que suficientes, não que você, assim que traduzirem mais, a gente não vai adquirir para poder entender mais coisas, mas eles são suficientes. As bênçãos, as preces, que é uma obrigação implícita nossa, afinal de contas, vamos agradecer o alimento, vamos fazer as preces da manhã, da tarde, da noite, do Shabat, todas essas coisas, esse serviço que está no lugar, que está substituindo os sacrifícios, esse é o serviço que nós podemos fazer, Bnei Noach, mais do que qualquer outra pessoa. Esses tratados vieram muito a calhar para as comunidades Bnei Noach. Então nós vamos ler o Talmud e a Halahá. Vamos lá, vamos começar. O Talmud, diferentemente da Mishnah, não é, em amplo sentido, uma obra de Halahá. Vejam aqui, já vou dar um adendo aqui, não é uma obra de Halahá. Por quê? Porque, como eu disse, ele abrange muitas coisas.
não somente a lei, aquilo que vai ser as penalidades, a parte tanto do direito civil, ele abrange mais do que isso. São muitas controvérsias, são histórias muito boas também dentro do Talmud. Histórias que o Talmud, ele trabalhou, vamos dizer assim, os sábios trabalharam com coisas concretas, né? Com exemplos de vida, exemplo das coisas que realmente poderiam, podem ou aconteceram mesmo, saindo um pouco da parte abstrata. Porém, quando você vai ler uma história contada por algum rabino, Rabi tal foi em tal lugar, aconteceu tal coisa, todos os acontecimentos contados, parecendo como que uma fábula, como que uma parábola, não sei explicar exatamente, textos, histórias, analogias, nós encontramos o abstrato, nós encontramos o esotérico, nós encontramos o místico, nós encontramos uma mensagem ética e moral, uma mensagem espiritual extremamente forte e profunda dentro do Talmud. Pasmem vocês, dentro do Talmud. Vamos lá então, voltando. O Talmud, diferentemente da Mishnah, não é, em amplo sentido, uma obra de Halahá, embora seja indubitavelmente a mais importante e autorizada fonte aláhica já composta. Em última análise, toda a Halahá repousa no Talmud. Halahá, não se esqueçam, tá? É a lei, né? A lei legislativa, jurídica, vamos dizer assim. Repousa no Talmud. E em qualquer caso de dúvida, esta obra é consultada. Em qualquer caso de dúvida, esta obra é consultada. Você vai lá, está lendo a Torá, está lendo, às vezes, um Midrash, ou num caso ali concreto, você quer saber se aquilo você pode ou não. Espera só um pouquinho, vou consultar o Talmud. E lá ele desmembra isso. Claro que não é uma leitura fácil. Não é uma leitura fácil. Quem disser que o Talmud é fácil não entendeu o Talmud. O Talmud é difícil. Porque às vezes você lê uma discussão de dois sábios e diz, o Talmud decidiu por isso, decidiu por aquilo. Mas e por que continua ali o que o outro disse? Então o Talmud não é fácil realmente. É uma obra de se ler e reler, principalmente em conformidade com cada dúvida que vai surgindo na leitura, no estudo da Torá escrita. Deixa eu me ajeitar aqui um pouco. Entende? Vamos lá então. Ao usar o Talmud como guia para procedimento alárrico, não basta consultar as seções pertinentes às matérias práticas. É também essencial utilizar vários mecanismos desenvolvidos pelos Savoraim e pelos Geonim. Já vimos sobre esses dois nomes, não é? Métodos de derivar a Halahá do Talmud são até certo ponto inerentes ao próprio Talmud. E os Geonim simplesmente os expandiram, criando regras e métodos adicionais. Os maiores codificadores judeus não somente procuram criar novas leis ou novos aspectos da Halahá, mas também continuaram a buscar princípios adicionais. Mais um adendo aqui. A grande importância de nós estudarmos este livro, de você acompanhar aí os vídeos, se não quiser comprar o livro, a importância de nós sairmos daquele medo, que não é temor, daquele medo de, será que eu estou aqui, eu estou pensando, estou interpretando na minha cabeça coisas da Torá, mas eu não posso, porque na Torá nada se subtrai, nada se adiciona. Aqui, esse estudo nos deixa livres para entender que a lei divina, a Torá escrita, tá? E toda a ideia talmúdica, mas antes de virar livro, antes de virar os tratados, toda essas interpretações não são uma adição nem uma subtração da Torá escrita. Então, interpretei de uma maneira um pouco diferente. Eu estou discordando aqui deste determinado sábio. Este livro, tá, nos dá a liberdade, nos apazigua a alma, nos acalma nossos ânimos, a nossa alma, sobre se nós podemos ou não interpretar, porque nós podemos e nós devemos interpretar as interpretações
dos grandes sábios de qualquer época. O judaísmo é uma religião filosófica, grandiosa, não trabalha unicamente a religião propriamente dita, mas sim o modo de vida, uma tradição que gosta do quê? De questionamentos. Nós estamos aqui para usar o nosso intelecto, para agir de certa forma através do intelecto com todo o resto, o nosso coração, né? Aquele coração esotérico, aquele que sente as coisas, aquele que tem a intuição, aquele que discorda de algumas coisas, a nossa biná, né? Como nós falamos na Kabbalah. Então, sim, questione. E este livro, ele nos dá essa liberdade. Não, você não está pecando, você não está blasfemando, você não é um herético, porque você está interpretando o que você viu dentro do Talmud, né? O Talmud é uma obra inacabada e muitas, mas muitas mesmo controvérsias dentro do Talmud continuam sendo controvérsias. Ótica diferente de ver a mesma coisa. Qual é a que ficava? Qual é a lei que permanecia? Aquela mais viável, aquela que se parecia mais fácil, mais propícia para colocar a ordem divina, para colocar a ordem escrita na prática, para executar, para formar a lei, né? Para conduzir a comunidade, a sociedade. Essa prevalecia, as outras não eram descartadas, elas estão lá. O Talmud contém um número imenso de normas sobre vários assuntos e um número maior ainda de debates e controvérsias. O Talmud Yerushalmi, que é o de Jerusalém, expressa claramente os aspectos práticos de um preceito legal. Entre aspas, ninguém deve basear-se nas Mishnayot, nem nas Tosafot, nem nas Agadot, nem nas Midrashot, mas na Alahá prática. Isto está no Talmud de Jerusalém. Em outras palavras, as fontes dentro e fora do Talmud não podem servir como base para uma Alahá que crie uma obrigação, dado que não basta declarar que um fato foi conclusivamente determinado com base em certa fonte. É preciso muito mais, a saber, conhecer o lugar daquela decisão dentro de todo o processo legislativo. Vejam como é trabalhoso. Uma assertiva pode parecer em certa Mishnah e depois revelar-se conflitante com outra Mishnah. Ou o consenso geral pode preferir uma terceira Mishnah como base para a Alahá. Portanto, só tem validade compulsória uma norma que pode ser posta em prática quando o erudito decide ou faz ele mesmo algo e explica o que está fazendo. O que está fazendo é com base na Alahá. Nós vimos os métodos, né? Nos vídeos passados nós vimos os métodos de como interpretar, os métodos de exegese, os métodos vários, comparando uma Mishnah com a outra, comparando um fato concreto com o outro. Eu cheguei a fazer um link com o nosso direito civil e penal, nosso direito brasileiro, as súmulas vinculantes que vinculam um caso agora, aqui que está acontecendo no momento, com um caso que já aconteceu, algumas leis e alguns casos e processos que que transitaram em julgado, já foram julgados e se transformaram em jurisprudência. Você pode utilizar aquilo exatamente como está em outro caso, né? Achando ali as semelhanças do trabalho aqui do Talmud, um trabalho árduo, um trabalho minucioso, uma Mishnah, outra Mishnah, vamos pegar as duas Mishnayot, vamos ver o que elas têm de semelhante, se elas podem ser realmente colocadas em prática aqui e ali e tudo mais. Vamos beber uma água. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. Talmud é maravilhoso. Isso eu tenho para dizer para vocês. O Talmud é maravilhoso. Para a nossa vida, o Talmud, ele nos mostra a dinâmica do direito, porque ele nos mostra a dinâmica do ser humano, ele nos mostra a dinâmica a modernidade,
a evolução sociológica, filosófica do próprio ser humano, e isso tudo quando nós vivemos em sociedade, em comunidade. As coisas que se modificam, existem leis, já falamos aqui, se eu não me engano, em outros vídeos, leis que uma alahá, por exemplo, sobre algumas coisas que nem existiam, mas eles não dispensavam isso, eles não descartavam a possibilidade. Coisas como nós falamos aqui sobre aquela inseminação artificial, de um útero no outro útero, como que ficaria a parte civil, os direitos da criança, os direitos da mãe, quem era a mãe, essas coisas não existiam e elas foram discutidas, faladas, e elas viraram num futuro talvez distante dali, elas viraram acontecimento, elas se transformaram em realidade. Então o Talmud ele é eterno, seria a palavra, ele é eterno, ele é infinito, ele é para sempre, você está sempre podendo utilizar. No Talmud não há muitas referências explícitas a normas obrigatórias desse tipo. E nem sempre é possível encontrar declarações inequívocas. Nem sempre é possível encontrar declarações inequívocas. Nem sempre. Mas foi com esse fim em mente que os primeiros Amoraim começaram a formular certos regulamentos para decisões alárricas concernentes à Mishnah. Resolveram, por exemplo, sobre como avaliar diversas formas de expressão na própria Mishnah. Vários sábios importantes apoiaram o preceito Alahá Kistam Mishnah, o que significa que toda decisão mishnaica registrada anonimamente deve ser aceita como Alahá. Aqui vou dar um adendo, se vocês não abriram nenhum Talmud, quando isso acontecer, se é que vocês já estudam, já estão adiantados aqui, vão perceber que em muitas alahot, nós vamos encontrar assim, a fala, né, a lei, a interpretação, o que aquela pessoa diz, e vai estar escrito que não se sabe quem é. Explicitamente, não se sabe quem foi que escreveu, não se sabe a quem atribuir, e isto não significa que mesmo sendo anônimo, não esteja ali, não tenha sido relevante de alguma maneira, nada se perdeu. O quanto foi podido segurar de todas as pessoas que contribuíram nas discussões entre as academias, que contribuíram colocando no papel ou passando adiante de forma oral, tudo é conservado no Talmud. Aqui nesse caso você pode ser anônimo, não precisa ser importantão porque você está no Talmud. Nos dias de hoje não é bem assim. Se você não tem títulos e não é famoso, ninguém dá bola para o que você fala. Se você fala alguma frase que é sua, mas mente, inventa uma coisa mentirosa, que foi fulano que disse, e este fulano é famoso, todo mundo aplaude. Quando você diz uma frase que é sua, porque não foi ninguém, mesmo que a pessoa goste, há uma reserva. Por isso o ser humano é tão controverso. Controverso, complicado e mimimi. Vários sábios importantes apoiaram o preceito Alahá, que eu já falei. Isso não resolve todos os problemas, mas torna mais fácil desenvolver abordagens básicas. Muitas regras auxiliares pertinentes às relações especiais entre Stam, que é aquela Mishnah anônima, e a controvérsia foram acrescentadas e os sábios também começaram a considerar como resolver disputas entre dois Tanaim. Olha que beleza. Agora nós vamos para um subtítulo, regras fixas. Dentro do mesmo assunto, o Talmud e a Alahá. Então é claro que sempre haverão regras fixas. Vou dar uma ajeitadinha aqui. A gente vai se adaptando, né? A vida é assim, um adapta daqui, adapta dali, pega de lá. O que eles faziam, né? Regras fixas. Em certos casos, estabeleceram-se regras fixas. Quando o Rabi Yossi e o Rabi Yudá divergem, prestem atenção, prevalece a opinião do primeiro, do Rabi Yossi. Quando o Rabi Meir e o Rabi Yudá divergem, aceita-se a opinião deste último.
do Rabi Yudá, e assim por diante. O mesmo método foi mais tarde adotado para decidir controvérsias entre os próprios sábios talmúdicos. Sobre diversas questões fundamentais, foram estabelecidas normas mais ou menos fixas, ao que parece, pelos Savoraim. Por exemplo, quando Rav e Shemuel divergem, a opinião do primeiro, do Rav, prevalece em questões pertinentes às leis de ritual e a do segundo em lei civil. Nós vamos entender aqui por quê. Por quê? Porque a especialização do Rav era justamente as leis rituais, quanto a de Shemuel eram o que? As leis civis. Então vai prevalecer o que? Aquele que tenha aquela facilidade maior, estuda maior determinado assunto. Então prevaleceria daquele que é o douto no assunto. Estas normas, apesar de poucas em número, já constituem ampla base de decisões significativas. Várias outras regras elementares foram estabelecidas. Por exemplo, para certo número de gerações, a opinião de um discípulo não pode prevalecer sobre a de um mestre, tá? Dependendo de um certo número de gerações. Ele não coloca aqui exatamente quantas gerações. Mas, de certa geração em diante, a decisão é sempre de acordo com a dos últimos eruditos mais modernos, né? Que se admite terem tido boa razão para divergir do que disseram os seus predecessores. Então, quando existem esses discípulos, os eruditos mais modernos, que tiveram, vamos chamar de coragem, a audácia de divergirem daqueles sábios mais antigos, aqui eles então paravam e pensavam, peraí, e decidiam por essa. Por quê? Porque por algum motivo teve, né? Você tem mestres e mestres e mestres, e de repente você tem uma interpretação um pouco diferente lá na frente, e aí os olhos dos olheiros ali talmúdicos, peraí, tem algum porquê, vai prevalecer esta mais moderna, porque por algum motivo foi. Claro que eles vão lá estudar e entender o porquê, mas prevaleceria a desses predecessores. Bom, a combinação de todas essas regras criou um código de ampla envergadura aplicável e considerável proporção das disputas do Talmud e que capacita o erudito a deduzir a Halahá mesmo quando o próprio Talmud não faz. Olhe bem, então, capacita o erudito a deduzir a Halahá mesmo quando o próprio Talmud não o faz. Quando vocês estiverem lendo, se assim ou quiserem ou desejarem o Talmud, vão perceber que em certos momentos o Talmud propriamente dito não faz a dedução. Então, quem faz é o próprio erudito. Nem sempre o Talmud deixa isto claro. Além desses princípios simples, havia outras regras baseadas em considerações estilísticas e no fato de que o Talmud presta meticulosa atenção aos detalhes, todos os detalhes, todos. Subiu, foi de degrau em degrau, olhou para o lado, pegou, isso, tá? Tô dando um exemplo aqui, chulo, tudo milimetricamente detalhado, explicado, nada passava em vão, passava batido, como a gente diz, nada. Se tudo está na Torá, o pente fino foi feito no Talmud. O pente fino. Bom, no caso de certo problema não ter sido resolvido no Talmud, e serem desconhecidos os nomes dos sábios, como nós tínhamos falado, disputantes, o que impede a aplicação das regras? Então, impede a aplicação das regras quando são desconhecidos os nomes dos sábios disputantes que disputavam, que discutiam sobre aquele assunto. Aplicam-se os princípios estabelecidos pelos Geonim, ou sábios da primeira geração. Lembram? Lá atrás, nós já estudamos sobre os Geonim, no comecinho da playlist, no comecinho do próprio livro, no comecinho do Talmud, né? Se a dúvida envolve um preceito, isso é importante. Se a dúvida envolve um preceito da Torá, a lei assume um critério rígido. Numa questão rabínica, ela é mais branda, né? Aqui nós estamos com a lei divina e a lei humana. Então fica mais brando quando era entre rabinos.
ou quando a lei, a alahá discutida era rabínica, mas quando se dizia respeito a um preceito da Torá, era rígido, muito rígido. Quando se refere às leis de proibição, a atitude é geralmente rigorosa, tá? Porque ela é uma proibição, então realmente tem que ser rigoroso. Mas em casos de lei civil, o ônus da prova cabe ao queixoso, aquele que reclama é aquele que precisa provar o caso concreto. Com base nos métodos de editoração do Talmud, a maioria dos codificadores concordaram que, se o Talmud oferece duas soluções possíveis para certo problema, então a segunda é a que impõe obrigação no que tange a alahá. Essa orientação oferece, portanto, esclarecimentos mesmo quando, do ponto de vista puramente teórico, não há lugar para diferenciação entre soluções divergentes. Entendem como que era estudado, compreendido, detalhado para não acontecer nenhum tipo de erro? Havia também, olha, se o direito brasileiro fosse tão minucioso assim, porque tem muitos artigos, porque tem muitas leis, porque tem muita medida provisória, porque tem muita emenda, porque tem muita lacuna, porque tem muito inciso, porque tem muito parágrafo, e quando chega no processo, no procedimento, né, nós temos lá o Código Civil e temos o Código Penal. Mas o Código Civil e o Código Penal, com todo respeito aqui, vamos comparar ele àquela lei escrita, crua. Ela está lá, né? Não é divina, mas ela está lá. É aquela escrita. Nós precisamos trazer isso na prática. Então, o que existe? Depois, o Código Civil e Constituição e Código Penal, nós temos o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal. Quer dizer, como pegar esta lei escrita, esta lei crua, né, e nua, e colocar na prática. Como fazer isso? Acontece que no direito brasileiro, diferentemente daqui, que se discutia e chegava a um veredito mesmo que se continuasse mantendo dentro do Talmud aquilo que não era o que ia acontecer, mas continuava se mantendo ali, não aglomerou as coisas, ficou claro o que fazer. Cada lei, cada proibição, o que é kasher, o que não é kasher, o que é adultério, o que não é. Se o nosso direito fosse assim, não teríamos, mesmo que hoje seja tudo digitalizado, não teríamos aquelas pilhas e pilhas de processo no fórum. Você entra com uma ação importante, uma ação às vezes muito mais importante do que uma que está lá ou que chega depois, a sua é passada para trás, um parâmetro complicado, as mais novas ou as mais antigas é que vão sendo, tá? Sendo que às vezes o seu assunto é muito mais importante, é muito mais urgente. Então aí eles inventaram, então tem o procedimento ordinário, sumário, sumaríssimo, tudo mais dentro do processo civil, o que faz com que as pessoas fiquem na fila de espera, né? Naquela montoeira de processos mesmo, como eu disse, mesmo os digitalizados, não tem a montanha, mas está ali os arquivos, e você fica ali, às vezes as pessoas até falecem antes do caso ser levado realmente para o tribunal, ser levado realmente para uma audiência, ser levado realmente para a mão do juiz. Então, uma pena. Se fosse assim, seria bem bom. Não sei onde estou, não faço a mínima ideia, mas já vou me achar. Bom, havia também uma questão sobre o que fazer quando duas fontes talmúdicas se achavam em conflito. Fontes talmúdicas em conflito. Aqui a regra era que a prioridade alárrica deveria ser concedida à declaração feita na seguiá, de fato pertinente ao tema específico. Aquela de fato pertinente ao tema específico. Quando duas fontes talmúdicas estavam em conflito. Aquela que é mais específica, né? E vamos torcer este pano, vamos enxugar isto aqui. Ou aquela que é mais geral fica menos importante aqui, quando há disputa, controvérsia aqui entre as fontes talmúdicas. Vamos dar a prioridade, a importância maior para o caso específico. Aquela que diz respeito do caso específico. Isso que eu quis dizer. Acima e além de todas as regras detalhadas,
e largamente automáticas a um princípio que o próprio Talmud considera como o mais importante teste de validade de uma norma, e que é o esclarecimento da conclusão talmúdica geral sobre certo problema. Isso nem sempre é explicado no texto, e só o estudo das várias sugiot pode revelar que o Talmud aceita várias suposições como fundamentais, enquanto outras, embora nunca explicitamente rejeitadas, não são aplicadas. Então, lembro, mesmo que não seja rejeitada, não é aplicada, mas não é rejeitada. Não existia na feitura, na construção do Talmud, aquela... eu não sei aqui se tem a ver com o ego, mas não havia aquela prepotência de isto não serve. Não, se discutia, isto não será aplicável, não será aplicado, mas não será rejeitado de forma nenhuma. Importante isso, né? Porque as coisas podem ir mudando. Simples métodos automáticos podem não ser suficientes para discernir tais distinções sutis e têm de combinar-se com um alto nível de erudição para deduzir conclusões válidas. Alto nível de erudição. Às vezes, uma fonte pode parecer indicativa de certa direção, enquanto outra leva a uma conclusão conflitante. A grande maioria das disputas entre sábios sobre sentenças alárricas são expansões desses problemas. Às vezes, é possível interpretar certa seção de duas maneiras, ou aplicar a alahá a diversos casos. Olha que coisa boa, ou aplicar a diversos casos. E nem sempre há maneiras claramente definidas de determinar a verdade. Aqui ficou parecido com o direito, com o nosso direito, com as súmulas e a mesma lei para várias situações. A literatura alárrica concentrou-se, através dos séculos, na tentativa de encontrar a alahá compulsória, quando existem tantas teorias possíveis. Então, qual é aquela que realmente ela é compulsória? Ela é obrigatória, ela é incondicional ou incondicionada, como nós chamamos aqui, ela é compulsória. É como uma multa compulsória. Obrigatória, não tem como escapar. Então, a literatura alárrica concentrou-se também nos séculos na tentativa de encontrar essa compulsória, quando existem as tantas teorias possíveis. Então, vamos encontrar aquela que manifesta a obrigação, a compulsoriedade do caso mesmo. Muitas controvérsias entre codificadores têm origem em abordagens diferentes a questão de o quanto são compulsórias diversas alahot ou de como interpretá-las. Então, aqui mais um problema discutido, nada rejeitado, o que era aplicado era, o que não era rejeitado simplesmente. Por quê? Porque, olha, pensem bem, a origem e abordagens diferentes a questão de o quanto são compulsórias. Diversas alahot, né? E como interpretar essas para entender o quão são compulsórias. Qual é mais compulsória do que a outra? Qual é que nós vamos dar a vantagem aqui? Não é vantagem a palavra, mas qual que vai ser a escolhida, mesmo que as outras não sejam rejeitadas? A mais compulsória. Como interpretar isso? Um dos problemas agudos, por exemplo, era o de estabelecer uma ordem clara de prioridades, não apenas dentro do Talmud, mas para outras fontes que tratassem do mesmo tema. Os Geonim levantaram a questão de saber até que ponto é possível confiar no Talmud Yerushalmi, de Jerusalém, quando ele contradiz ou complementa o Talmud da Babilônia. Então, esse aqui são os tratados, esse aqui é o Talmud Bavli, da Babilônia, que foi o mais utilizado, e o mais completo, menos coisas foram perdidas, né? Então vejam, olha só, como decidir, mais uma questão comum na alahá, era o que fazer em casos onde o Talmud babilônio deixava de decidir sobre certa questão,
por causa de alguma dúvida ou outro motivo, enquanto o Talmud Yerushalmi chegava a uma decisão. Então aqui é um problema, né? Eu vou ler essa parte novamente porque ela é bem importante. Os Geonim levantaram a questão de saber até que ponto, porque você pode querer comprar, não tenho conhecimento se existe traduzido, mas sei lá, você sabe aramaico, hebraico, inglês, adquirir o Talmud Yerushalmi é importante, porque eu acho que tem algumas coisas que são traduzidas, mas o que realmente nos interessa aqui, o estudo geral, é do Talmud Bavli, que é o grande utilizado. Porém, vai que você, né, quer conhecer as duas coisas, é bom que saiba. Os Geonim levantaram a questão de saber até que ponto é possível confiar nesse Talmud Yerushalmi, quando ele contradiz ou complementa o Talmud Bavli. Usualmente decidiam que este último, o Talmud da Babilônia, tinha uma dupla vantagem, tanto por ser posterior em data, como por sua editoração mais acurada e responsável. Mas uma das questões mais comuns na Alahá é o que fazer em casos onde o Talmud babilônio deixava de decidir sobre certa questão por causa de alguma dúvida ou outro motivo, enquanto o Talmud Yerushalmi chegava a uma decisão. Aqui é um problema. O escolhido é o babilônio, mas e quando ele não tinha uma decisão e essa decisão se encontrava manifesta no Talmud Yerushalmi? Muitos sábios, inclusive Maimônides, tendiam a aceitar em todos esses casos o julgamento do Talmud de Yerushalmi. Mas esse ponto de vista não era unânime. Não era unânime assim como muitas e muitas e muitas coisas que vêm do sábio maravilhoso, da abençoada memória Maimônides. Muitas controvérsias, quase nunca é unânime quando ele pensa algo, quando ele escrevia algo, quando ele se posicionava. Sempre tinha alguém, sempre tinha outro sábio que não concordava com Maimônides. Maimônides foi muito importante, é um dos maiores filósofos, médico, que mais que ele era, e também cabalista, erudito, o que escreveu Mishneh Torah, né, a revisão de toda a Torá, extremamente importante, o Guia dos Perplexos eu tenho ali. E ele foi ao longo da história e até os dias de hoje muito discutido e controverso. Nossa, eu acho que tinha uns assim, os que vieram um pouco depois, que achavam, na verdade, aquela coisa bem humana, o máximo. Olha, eu contradizendo Maimônides aqui, eu não concordo com Maimônides, aí eu contra as coisas. Ele não era assim de aceitar tudo que estava ali. Ele era muito questionador. E tem uma curiosidade sobre Maimônides, que eu não sei se eu disse, que em alguns momentos ele não citava as fontes, né? Ele não dava o nome às fontes, o que me deixou feliz, porque eu cito poucas fontes, isso é extremamente importante, é você dizer de onde tirou e quem disse. Então me senti menos culpada quando soube que Maimônides tinha esse pequeno probleminha. Em alguns momentos, em alguns trabalhos dele, ele não citava as fontes. Já falamos sobre isso aqui no Talmud, né? O que dificultava para os outros, né? Dificultava. Ele era muito queridinho por uns, mas não era muito queridinho por outros. Nem havia um consenso de opinião sobre o status aláhico e grau de importância dos Midrashim, sobre a Alahá e sobre a Agadá, através dos tempos. Esses problemas irrompiam das disputas tanto aláhicas como práticas. Vou beber mais uma água. É bem teórico, mas é interessante, não é interessante? Vocês que gostam de estudar assim como eu sou bem rata de biblioteca, eu gosto de livros, já sabe? É importante, né? É interessante o Talmud. É interessante este livro, em especial o Talmud Essencial, para quem nunca abriu um Talmud. Quando abrirem, vão se apaixonar. O Talmud Bavli é tão bom, mas tão bom, que ainda bem, né, graças ao nosso Senhor Deus,
que nós não vamos executar essas leis em lugar nenhum, porque provavelmente seja muito difícil de nós entendermos, né? Nós não somos legisladores, né? Agora nós vamos colocar essa lei em prática ou dar aulas de Talmud propriamente dito. Ainda bem que isto não acontece, porque nós podemos abrir um Talmud, lê-lo até o final e não entender absolutamente nada. E aí também podemos entender um monte de coisas. O que eu quero dizer aqui é que ele é tão fantástico, o Talmud é tão fantástico, que mesmo que nós não consigamos compreender, entender o que realmente as interpretações ali em todos os seus níveis de interpretação quer dizer, mesmo que nós não consigamos compreender o que o sábio realmente queria dizer, é magnífico mesmo assim. É incrível, e não é no sentido real da palavra, porque é crível. É espetacular o Talmud. Mesmo que você não entenda nada, é maravilhoso. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu não entendi nada várias vezes. Depois eu entendi algumas coisas, depois eu entendi muitas coisas. Depois eu repeti. Depois eu comparei. Depois eu compreendi. Depois eu fui na Torá. Depois eu peguei a Torá, olhei para a Torá, li a Torá sobre aquele assunto e pensei. Depois eu compreendi a parte prática. Depois eu li sobre autores, sobre rabinos ou sobre sábios que agiam daquela forma sobre o Talmud. Vamos dar exemplo de bênçãos. Bênçãos é mais fácil de dar o exemplo. E eu gosto muito desse tratado aqui. Então, ou sobre o casamento. Então vamos lá, é assim. Então eu não entendi. Então eu busquei na Torá. Então eu vi como é que é a união, como deixa de ser a união. Então eu fui tentar entender. E as concubinas? Como que vamos entender? Então pega um autor, um rabino, um sábio. E agora o Talmud. E agora o que diz sobre isso? E o que se diz vamos pensar aqui de uma festa. E o que é feito? E por que é feito assim? Então eu não entendia. O que estão querendo dizer com isso? E as 4 espécies? E o que é isso? E o que é aquilo? E ali eu ia fazendo as 5 espécies, 4 espécies, desculpe. Eu ia fazendo os links, eu ia estudando aqui, eu ia entendendo lá, eu não entendia, eu voltava. Então, assim, existe um mínimo, bem mínimo, que já foi compreendido. E não me culpo, e não se culpem, e não se exijam demais. Porque aqui é um conhecimento para somar ao nosso conhecimento da Torá. Porque dentre todas as coisas que nós podemos estudar, sejam elas esotéricas, sejam elas literais, seja o que for, o que é mais importante de tudo é nós entendermos qual é o propósito de estudar o judaísmo, de estudar a Torá, de estudar o Talmud, de estudar a Kabbalah. É servir a Hashem, é cumprir os preceitos, é amar a nós mesmos, para amarmos o próximo como a nós mesmos, para fazer com o semelhante na exatidão do que queremos que o semelhante faça conosco. Sabemos da frase de Hillel, quando que a Torá é isso tudo é a Torá, o resto é comentário. Então, esse é o nosso propósito, não se exijam, vamos devagar, é sempre uma somatória, sempre. Mas eu continuo fazendo isso, tá? Pego daqui, vou dali, olho lá. Comparo esse, depois eu não sei quem disse, não sei se disse, não sei quem foi que falou, por que disse, onde é que estava escrito, como citar. Mas eu vou trabalhando. As morangas vão se assentando na carroça e eu vou compreendendo. Eu vou tirando conceitos, eu vou entendendo e eu vou pensando acima de tudo com relação à Torá, que nada se adiciona e nada se subtrai. Eu vou, sobretudo, pensando em Acharon. O que Acharon pensa sobre isto que este sábio, aquele escritor, aquele autor, aquele rabino disse. E aí eu vou indo. Em geral, um dos problemas agudos, por exemplo, era o fato de estabelecer... aqui a gente já foi. Em geral, estudo e análise do Talmud e o parecer de que ele constitui um corpo abrangente de obra legal, a partir do qual se podem tirar deduções, ainda são os meios básicos de estudo alárrico.
a leitura acurada de determinada alahá e todas as tentativas para resolver problemas que não são explicitamente discutidos na lei dirigem obrigatoriamente o douto de volta à fonte, o próprio Talmud. Além disso, podem ser tiradas conclusões de problemas novos pelo emprego das regras supracitadas, comparação das várias fontes e continuação de diversos debates antigos. Por todas essas razões, o Talmud, sem ser em si um livro de alahá, tem servido como a fonte primária da alahá em todas as gerações. Todas as gerações. Esse foi o capítulo 33 da terceira parte do Talmud Essencial do Rabino de abençoada memória, Adin Steinsaltz. Vamos marcar aqui. Vamos ficar satisfeitos por termos chegado ao final de mais este capítulo. Nós estamos realmente na reta final. Vou olhar aqui, nós temos mais 2 capítulos apenas, 2 ou 3, vamos ver aqui. Nós temos 4 capítulos em frente. Um é mais longo, outros são curtos, os capítulos. E nós vamos chegar ao fim. Eu espero profundamente que esse estudo, que vem sendo longo, tenha adicionado, tenha somado no seu estudo da Torá, que esse estudo esteja fazendo com que você realmente se decida, se quer se aventurar. Lá está, a aventura está aqui. Aqui está a aventura. Se aventurar no Talmud e compreendê-lo de forma profunda, ou simplesmente você quer conhecer a mais, mas se esse nosso estudo aqui realmente funcionou, está sendo prático para que você já conheça e já saiba o que esperar dele, é o que mais me interessa neste momento. É que vocês, quem gosta de direito, eu sei que está gostando, que vocês possam visualizar o Talmud, visualizar o que esperar dele, saber onde procurar, compreender as discussões, entender até mesmo o tipo de palavreado, né? O tipo não é do português ali, mas o tipo dos textos, que tipo de... vamos explicar aqui, se é filosófico, se é mais prático, se é um conteúdo doutrinário, né, como nós temos no direito, ou direito consuetudinário, ou enfim. Esse é o propósito, é compreenderem isso. Não, eu não quero me aprofundar muito, mas eu gostaria de conhecer e quero também comprar algum tratado. Então eu vou aconselhar que você, assim como eu, das comunidades Bnei Noach, um Ben Noach, uma Bat Noach, nós Bnei Noach, dê prioridade se você não adquirir todos os volumes em português, ou se você sabe inglês, quiser todos, enfim, dê prioridade ao tratado das bênçãos, ao tratado Brahot, porque esse vai servir para a nossa vida de uma maneira geral, para todos os dias, para nós entendermos a importância das preces, das bênçãos, como eles faziam, como realmente eles abençoavam, como eles se sentiam abençoados, como eles proferiam e todas essas coisas. Então, eu quero que vocês comentem aqui embaixo como está sendo. Se você está entendendo, se está fazendo sentido e se está sendo bom. Hoje nós vamos ler, então, o Salmo 23, como eu disse, porque hoje é 23 de Ave de 5.784. Quero mostrar aqui mais um para vocês terem vontade. Tenham vontade, tenham vontade. Quem não tem o Talmud, nenhum Talmud, tenham vontade. Vou mostrar aqui. Vou pegar outro. Vou pegar outro para mostrar para vocês algo que eu já mostrei antes, mas eu gosto muito de mostrar. Eu não posso mostrar as logos de quem ajudou, tá? As coisas que eu acho bonita. Olha que lindo isso. Isso é maravilhoso, hein? Isso é maravilhoso. Um livro maravilhoso.
né? Olha só, isso aqui então, quando reproduz quase que perfeitamente, algumas coisinhas aqui não tem no Talmud original, como esses numerinhos. Mas olha só isso. Isso aqui, ó. Vamos botar mais pertinho aqui, ó. Olha que loucura. Isso aqui é uma maravilha. Olha que coisa linda. A disposição, a Mishnah no meio, o comentário do Rashi, as Tosafot. É coisa maravilhosa, muito linda. Eu sou apaixonada. Eu sou apaixonada. Vamos lá então para o Salmo 23. Se você é inscrito no canal, muito obrigada por assistir este vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, né? Comente aqui embaixo o que está achando. Compartilhe, principalmente compartilhe com as pessoas que estão fazendo direito, por exemplo, ou que gostam de legislação, que gostam de leis, porque essa parte realmente foi de leis. Nós não temos a pretensão de estudar nenhum Talmud propriamente dito, mas se nós formos algum dia ler alguma coisa, será sobre bênçãos, não será sobre aquelas leis que são parecidas com as nossas. Então aproveitem muito bem esses vídeos que dão uma pincelada e eu posso trazer para os nossos dias de hoje por conta da minha formação em Direito. Então vamos lá, então vamos tirar os óculos novamente, vamos tomar uma aguinha, estou me demorando, tomar uma aguinha. Ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Se quiser ajudar o canal, tem o número do Pix lá no sobre. Se não quiser ajudar o canal com Pix, ajude com curtição. Se não quiser ajudar com curtição, por favor, eu peço ajude com curtição. Curta, comente e compartilhe. Eu preciso muito disso, se inscreva no canal. E vamos estudar Torá, e Torá para todo mundo. E eu vou ler o Salmo 23 e quero dizer para vocês aqui, continuando a nossa semana maravilhosa, continuo dizendo Shavua Tov a todos vocês, uma semana de muita vitória, uma semana muito maravilhosa mesmo, para todos nós, porque nós merecemos. Um salmo de David. O Eterno, meu pastor, não faltará. Ele me faz repousar em campos verdejantes, conduz-me a águas tranquilas, restaura minha alma, guia-me por veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu siga pelo vale das sombras da morte, nada temerei, pois tu estarás comigo. Teu cajado e teu bordão me darão apoio e conforto. Preparas-me uma mesa de delícias na presença de meus inimigos. Unges com óleo minha cabeça, meu cálice transborda. Certamente a bondade e misericórdia me acompanharão por todos os dias de minha existência, e por todos sempre habitarei na casa do Eterno. Tchau. Até mais.